Boa noite, gente. Que boa noite bonito. Também, olha, sinceramente, depois dessa música maravilhosa que eu não conhecia, é linda, não é? Traz uma paz, não traz? Uma emoção para a gente, realmente nos transforma. Nem que seja por alguns momentos apenas, não é? A gente se sente no céu, a gente se sente gente até, não é verdade? Com uma música tão maravilhosa dessas. Então, espero que todos estejam realmente na paz do Senhor, que ela esteja em nossos corações, que possamos hoje nos confraternizarmos diante dos ensinamentos de Jesus, que com muita humildade eu tenho a pretensão de falar para vocês sobre alguma coisa do Evangelho de Jesus, sobre uma passagem que é tão importante quanto tantas outras, mas ela toca muito o meu coração. Tomei a liberdade de escolher esse tema, espero que realmente seja proveitoso para todos. E assim, falando dessa forma tão séria, compenetrada, né, dá a impressão para a gente, né, que o Evangelho de Jesus, que o ensinamento religioso, que a doutrina, né, que a religiosidade em nossas vidas é uma coisa pesada, né, é uma coisa muito sombria, que nos deixa numa vibração até às vezes mais baixa, porque a gente acaba ficando meio entristecido. Por quê? Até pela nossa conduta diante do que a gente aprende dentro do Evangelho, né? Com as mensagens de Jesus, com os ensinamentos dele. Então, para que a gente não fique assim muito nessa coisa muito séria, olha, ser espírita, ser cristão, seguir o Evangelho, seguir Jesus, é muito bom e tem que ser alegria para nós. Tem que ser motivo de felicidade no nosso dia a dia. É essa a mensagem. Que a gente possa viver o nosso dia a dia, apesar das atribulações, e encontrando conforto e consolo nessa mensagem, a gente poder ficar mais feliz no dia a dia. Com alegria, com paz no coração, com essa felicidade serena, tudo vai mais fácil. Então, só para descontrair... eu não falei, né? Ele já falou, Marcos, a gente vai falar sobre o tema Nós, a parábola do bom samaritano e a nova era. Mas só para descontrair, vamos contar assim uma metáfora, digamos assim, para a gente ir se inteirando desse roteiro. Então, um discípulo chegou para o mestre, conhecem aquela cena oriental, né, do discípulo, do mestre, e pergunta para ele assim: mestre, por que é tão necessário que nós decoremos as passagens e as falas dos ensinamentos de Deus a fim de memorizar? Por que temos que repetir tantas vezes estes ensinamentos acerca de Deus? Então, o mestre, né, aquela figura oriental, com aquele cavanhaquinho, né, sentado com aquelas pernas cruzadinhas, assim, olha para o horizonte por alguns instantes e fita o infinito. Pensa e responde para o discípulo: vês aquele cesto ali? Pois então, pegue aquele cesto, vá até o riacho e me traga cheio de água. E o discípulo olha para aquele cesto de junco, meio que sem entender, mas pega o cesto, porque mestre é mestre, não é? Não é aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, esse era um discípulo ajuizado. Então, ele, meio assim, pega aquele cesto, desce toda a escadaria lá do templo, obrigada. Vai lá no riacho, enche o cesto de água, sobe a escadaria, e quando chega lá em cima, o mestre pergunta para ele: e aí, conseguiste aprender alguma coisa? Ele olha para o cesto com um ar de deboche assim e fala: aprendi que cesto de junco não segura a água. Aí o mestre vira para ele: pois então, volta lá, enche o cesto novamente e traga. Ele desce novamente toda a escadaria, vai até o riacho, enche o cesto, volta, e o mestre novamente pergunta: e agora, aprendeste alguma coisa? Ele olha jocosamente de novo para o cesto: aprendi que cesto de junco não segura a água. E o mestre fala: então,
volta lá e faz novamente. E aí foi, umas 10 vezes. Ele já não aguentava mais. Já na 10ª vez, aí o mestre pergunta de novo para ele, e agora, aprendesse alguma coisa? Olha o cesto. Aí ele olha o cesto, sorri e diz assim, aprendi que o cesto está limpo. Era um cesto sujo. Então, que isso sirva para a gente poder estar percebendo que com naturalidade, com alegria, a gente pode estar vivenciando o Evangelho. Por quê? A gente vai para a casa espírita, né? Ouve o Evangelho. A gente lê o livro lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto deixado por Jesus através dos discípulos, codificado por Allan Kardec. A gente lê nas revistas espíritas, a gente ouve as palestras. 1000 formas a gente tem de estar conhecendo o ensinamento de Jesus. Mas esse ensinamento, como ele funciona na nossa cabeça? Quando nós estamos ali, na casa religiosa, quando a gente lê esses textos, a gente até se enternece. Porque tem passagens maravilhosas que nos tocam o coração, não é? E a gente fica emocionado de estar lendo e de estar ouvindo aquelas falas de Jesus. Isso é como ir no cinema. Pensa bem, é como entrar no cinema e assistir um filme. E quando a gente assiste Titanic, o que acontece? A gente sai do cinema, né, com os olhos rasos d'água e chora. Chora durante o filme porque o mocinho morreu no final. Ai, como é triste, não é? Aquele mocinho tão lindo, fala a verdade. A gente fala, não, é filme. Né? A gente assiste Romeu e Julieta e fica triste também e chora. Só que a gente sai do cinema, o que acontece? No nosso dia a dia, a gente esquece daquilo, enxuga as lágrimas e continua a vida. Não é ficar a vida inteira chorando porque o Leonardo DiCaprio morreu no fim do filme, não é verdade? De certa forma, nós agimos assim também com relação aos evangelhos. Raro, claro que existem exceções. Mas nós ouvimos, nos enternecemos, mas quando saímos dali, nos esquecemos. Tocamos a nossa vida, o nosso dia a dia, ora, é importante que isso aconteça. Temos que tocar o nosso dia a dia. Mas será que o Evangelho tem essa finalidade apenas? Olha só, a gente lê romances e lê... Eu nunca vou me esquecer, pessoas, que quando eu li há 2000 anos, já ouviram falar desse livro? Então... Lembra daquela passagem que os cristãos são jogados aos leões? Inclusive a Lívia. E eles entram cantando. Olha, gente, juro, arrepia, emociona. Só que você acabou o livro, você fecha, enxuga as lágrimas e continua. É muito pouco que nós conseguimos levar para nós. Mas isso não é uma crítica. É natural da nossa vida e muito mais agora. Né? Em pleno século XX, 2000 anos após, não é? Ter se passado a maioria desses acontecimentos que a gente encontra no Evangelho, vamos tocar a nossa vida. Nós fazemos as nossas escolhas. Nós somos os artífices da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Da nossa estada aqui na Terra. E não só da nossa estada aqui na Terra, de toda a nossa vida espiritual e material também. Nós decidimos, nós escolhemos os nossos caminhos. E nós escolhemos se nós queremos trilhar um caminho de luz, tranquilo, sereno, onde vamos passar pelas dificuldades com calma, com boa vontade, com entendimento, com aprendizado. Ou se nós vamos trilhar um caminho difícil, tortuoso, com escolhas que nos machucam e que agridem as pessoas à nossa volta e que nos trazem dissabores nos nossos relacionamentos com a nossa família, com a sociedade de forma geral. Nós escolhemos, gente. Nós fazemos as nossas escolhas. Só que as nossas escolhas nos fazem, porque nós determinamos o caminho a ser seguido.
E nós escolhemos este caminho quando desencarnados e quando encarnados também. Não escolhemos só enquanto aqui, escolhemos também enquanto estivemos desencarnados na erraticidade antes de adentrarmos a este corpo material. E quando nós escolhemos o que queremos para a nossa vida, porque a princípio parece que não. Ora, na minha vida, nossa, eu queria levar uma outra vida, do meu jeito, mas a minha mãe interfere, o meu patrão no serviço, a minha condição financeira, a minha condição de saúde. Não. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa escolha, pelo nosso caminho. E se nós pararmos para pensar um pouquinho nisso, nós vamos descobrir que nós colocamos como objetivo na nossa vida sermos felizes. Ora, que óbvio, não é? Por mais que seja a escolha ou boa ou ruim, a gente quer ser feliz. Nós queremos fazer o melhor para estar feliz, para um dia nos realizarmos, para um dia brilharmos. Não é verdade? Lá no fundo a gente quer ser astro, não quer? A gente quer ser estrela, de uma forma ou de outra. Nós queremos brilhar. Mas, fazendo um paralelo com umas colocações que a população, de certa forma, faz, né? Que as pessoas fazem no dia a dia e se perguntam assim, uns para os outros. O que você quer na vida de outra pessoa? Você quer ser cometa ou você quer ser estrela? Né? São dois astros. Então, o que a gente quer ser na vida de alguém? O que a gente quer ser na vida de alguém, da nossa família? O que a gente quer ser perante a sociedade? O que nós queremos ser perante Deus? Nós queremos ser cometas ou nós queremos ser estrelas? O que vocês acham? Estrela, por quê? Ah, tá vendo? Acertei. Acertei, toquei na mosca. A gente quer ser estrela porque a estrela brilha mais, não é verdade? Estrela tem brilho próprio. A gente aprende isso na escola. No primário a gente ainda aprende isso. Né? Planeta não tem brilho próprio, estrela tem brilho próprio. E por que essa comparação entre cometa e estrela? Porque cometa tem um brilho, não é verdade? E ele passa rápido. Ele passa com um rastro curto e some e o rastro acabou. Estrela não. Estrela fica lá. Não é? Todo dia você olha para o céu, ela está lá pequenina, mas a gente sabe que o brilho dela é intenso. Então nós queremos ser estrelas. Mas será que nós escolhemos a forma certa de sermos estrelas? Na verdade, nós optamos por sermos cometa. Porque nós colocamos no nosso objetivo esse brilho efêmero da nossa existência aqui na Terra, da nossa existência material. Mesmo que inconscientemente, mesmo que quando não paramos para pensar, quando a gente decide o nosso caminho, quando a gente faz a nossa escolha, nós, se formos fazer um paralelo, iríamos confirmar que optamos pelo brilho do cometa, que é aquele brilho passageiro, não deixa rastro. E nos esquecemos que o brilho da estrela, que aqueles que brilham como uma estrela, como as estrelas, e que passaram pela nossa terra, que escolheram brilhar como uma estrela, os seus rastros de séculos atrás brilham ainda hoje. Quem são essas criaturas que optaram por esse brilho estelar, que permanece, que aconteceu e que ainda o rastro das sandálias dessas criaturas, ainda por onde passa, salpicam luzes. Aí vamos lembrar de Francisco de Assis, não é verdade? Ouvi que alguém falou, Madre Teresa, nossa, e tantos outros que brilham, não é? Mas que brilho é esse? Tem alguém que brilha mais. Se é que a gente pode comparar, né, o brilho. Jesus, não é verdade? Olha que astro, olha que estrela, que brilho, não é verdade? Mas como entender esse brilho? Como colocar esse brilho na nossa caminhada e colocar isso como um objetivo? Eu quero chegar
a ter esse brilho, a brilhar como essa estrela. Eu quero que os rastros da minha sandália, por onde eu passar, salpiquem luz. Mas uma luz que não ofusque ninguém. E para que a gente possa entender, existe, gente, uma passagem no livro, Os Mensageiros, não sei se alguém aqui já leu, do André Luiz. Então fica o convite para quem quiser ler. Olha, tem o Nosso Lar, é o primeiro livro da série, aí depois a gente tem Os Mensageiros. Então ele tem uma passagem, vocês já ouviram falar do André Luiz, não ouviram falar do André Luiz? Então, a caminhada do André Luiz, ela continua sendo relatada no livro Os Mensageiros. É uma continuação do Nosso Lar. Então, no livro Os Mensageiros, ele está começando a fazer um trabalho no plano espiritual, a aprender, lá de baixo, a crescer no trabalho. E aí, ele está num grupo, né? Tem o coordenador desse grupo, é um espírito chamado Aniceto. Muitos falam Aniceto, eu falo Aniceto. E eles programam uma visita aqui ao orbe terreno, uma visita de trabalho, de socorro. É uma equipe socorrista. E esse espírito Aniceto, ele tem um nível hierárquico acima de André Luiz, certo? Ele era o coordenador. Então, eles começam essa viagem aqui rumo ao orbe terreno, a fim de fazer esses socorros. Nesse caminho, eles passam por diversas paisagens que existem desde o Nosso Lar até aqui o orbe terreno. E existe uma parte dessa paisagem que é muito tenebrosa, habitada por espíritos muito sofredores e infelizes. A paisagem, ela é triste, é lúgubre, é densa, é pesada. E antes de adentrar a esta parte da caminhada, eles param e Aniceto demonstra a eles que era necessário baixar o brilho que eles emitiam e que de Aniceto era maior ainda, a fim de não agredir, de não humilhar aqueles por quem eles iriam passar. Então, olha que coisa mais bonita. Então, faz parte da evolução espiritual que esse brilho tão almejado, que é o brilho eterno, o brilho das estrelas, que nos acompanhará como espíritos evoluídos, de tão forte, que não devemos deixar que ele ofusque aqueles mais simples e mais humildes. Então, esse brilho de estrela, nós buscamos para nós. Este brilho é aquele já conquistado por espíritos que nós citamos como Jesus, por exemplo. E vale lembrar aqui, adentrando a fala de Jesus, que um espírito como Jesus, que esteve na Terra, encarnado entre nós, há 20 séculos atrás, caminhando aqui entre nós, e todos nós já conhecemos a caminhada de Jesus, como foi, como aconteceu, qual foi o seu sofrimento e qual foi a sua exemplificação para nós. Por quê? Porque Jesus esteve aqui entre nós para nos mostrar, para nos exemplificar como modelo, como guia espiritual que nós o temos hoje, a nossa conduta como deveria ser. Não é? Dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha de podermos optar este ou aquele caminho. E naquele momento, Jesus, entre os discípulos, ali naquele momento, sabia que era chegada a hora de ir para Jerusalém. Porque ele já conhecia qual seria a sua rotina dali para frente. Ele já sabia qual seria o seu destino. E ele deveria dar início a esta caminhada. Então Jesus chega aos seus discípulos e convoca: precisamos ir para Jerusalém. E assim eles
dão início a essa caminhada. Jesus vai nesse trajeto como nós conhecemos, fazendo suas curas, levando palavras de consolo, levando palavras de amor, de esperança, fazendo, como se vê muito na Bíblia, né, as desobsessões, expulsando os espíritos, né, como é citado exatamente dentro da Bíblia. Enfim, ele segue por um caminho difícil naturalmente, mas fazendo todo o seu trabalho de levar o amor, de exemplificar o amor, de tratar a todos com humildade, com paciência. Mas, e aí já chegando já em Jerusalém, reunido ali naquele outro momento com os seus discípulos e com todas aquelas pessoas que se aglomeravam à volta dele a fim de ouvir as suas palavras, a fim de ouvir os seus ensinamentos. Eis que naquele momento se levanta um doutor da lei, entre meio ali aquelas pessoas, e a fim de testar Jesus, pergunta: Mestre, o que preciso fazer para encontrar a vida eterna? E Jesus responde: Conheces a lei? Como as lê? E ele responde: Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, o Mestre sábio e divino, responde: Muito bem, faze isto e viverás. Mas naquele momento, o doutor da lei, que conhece toda a lei, fica desconcertado e pergunta a Jesus, ainda com o intuito de questionar a sabedoria do Mestre: Mas, Mestre, quem é o meu próximo? Jesus vira-se para ele e diz: um samaritano, que quando viu o homem caído, semi-morto, foi tocado de compaixão. Parou, desceu da sua montaria, atou-lhe as feridas, passou o vinho, passou azeite, colocou o homem sobre o seu cavalo e o levou até uma hospedaria. Lá, determinou ao hospedeiro que cuidasse dele. Deixou 2 denários e disse: Se faltar amanhã na minha volta, eu completo. E foi embora. E Jesus pergunta ao doutor da lei: Qual destes te parece ser o próximo daquele homem? E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus retruca: pois então, vai e faz isto. Me perdoa, gente, contei a parábola com as minhas palavras em certo momento, mas é mais ou menos assim. O que esta passagem, o que esta parábola nos mostra? Ela nos traz vários ensinamentos e vários níveis de se ater a esses ensinamentos. Vamos nos ater ao mais comum,
ao mais fácil para o nosso entendimento e para a nossa visualização. Veja bem, quando o doutor da lei pergunta a Jesus o que devo fazer para conquistar a vida eterna, e ele queria testar a Jesus, porque ele, o doutor da lei, era um doutor da lei. Seria hoje o que? Um advogado? O que um advogado sabe? O que um advogado tem que saber? Tem que conhecer as leis. Não é um bom advogado? E aquele doutor da lei, ele conhecia as leis. Mas o que ele não esperava era que Jesus conhecesse também. E Jesus conhecia. Tanto é, o que Jesus fala para ele? Jesus responde a pergunta dele, quando ele fala, mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Por acaso Jesus fala, faz isto, isso e isto? Não. Jesus responde a ele com duas perguntas. Jesus não responde, Jesus devolve para ele duas perguntas. Ou seja, conheces a lei? Então lês. Vocês já viram aquela passagem que um aluno pergunta para a professora, professora, mas o que é isso? Como que faz isso ou algo semelhante? O que a professora fala? Ué, você não leu no livro? Li. Então você sabe. Por que você está perguntando? Olha como o doutor da lei se sentiu. É como se Jesus falasse, você conhece a lei. Está lá escrito. Por que você está perguntando? Ele ficou desconcertado. Eu acho que ele se sentiu naquele momento uma criança. Inocente, entre aspas, né? Aquela criança que de repente cai numa pegadinha. Agora, sabe por quê que este ensinamento estava escrito na lei? Porque nós temos em mente assim, que Jesus chegou e trouxe para nós esse ensinamento, não é? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vocês já ouviram falar, e já viram no Evangelho, que diz assim, que Jesus não veio destruir a lei, que ele veio exemplificar e confirmar a lei? Porque este ensinamento já estava na lei trazida por Moisés. Ama a Deus sobre todas as coisas. E a sequência, e ao próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar Pentateuco mosaico. É a Torá, o livro sagrado dos judeus. O Velho Testamento, já ouviram falar? Então, é mais fácil a gente identificar. Então, lá, nos 5 livros que são o Pentateuco mosaico, em 2 desses livros, no primeiro livro, Deuteronômio, não o primeiro livro, no livro Deuteronômio, você vai encontrar essa colocação, essa norma, essa lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E no livro de Levítico, porque são 5 livros do Pentateuco mosaico. Lógico, o Pentateuco vem de 5. Então, no Levítico encontra-se a outra parte e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus induziu o doutor da lei a falar do que ele sabia. Que ele já conhecia a lei, então já sabia que essa colocação estava lá na lei. E Jesus ali estava apenas na sua passagem, nos seus ensinamentos aqui na terra, confirmando a lei que já havia sido trazida por Moisés, que fazia parte, que faz parte da Torá, dos livros sagrados do povo judeu, desde então, desde a época de Moisés. Então, desde a época de Moisés, desde a primeira revelação que nós conhecemos, estudando a codificação da doutrina espírita, que nós estamos sendo ensinados, que nós estamos sendo alertados sobre as nossas escolhas. E naquele momento, quando o doutor da lei se sente desconcertado pelas respostas do Mestre Jesus,
Aí ele tem aquele insight, é onde ele pergunta, mas mestre, quem será o meu próximo? E aí Jesus conta para ele a passagem do bom samaritano. Normal, não é? Jesus conta para ele uma passagem mostrando a ele o que aquele samaritano fez ao socorrer aquela pessoa que estava caída na beira do caminho. Parece normal à primeira vista, não parece? Mas tem detalhes muito importantes. E o detalhe mais importante que a gente encontra aí é o samaritano. Quem era o samaritano? Quando a gente lê, não se apercebe desses detalhes. Samaritano era também, e aí entra uma corrente de estudiosos que falam uma coisa, e outras que falam outras coisas, cada um estuda. E vocês sabem, é um estudo que nos remota a quê? Há 20 séculos atrás, né? E quando Israel, ainda antes formado pelas 12 tribos, houve num determinado instante uma separação dessas 12 tribos. E foi onde os samaritanos se separaram da outra parte, que foi a parte que se referia às tribos que ficaram sediadas em Jerusalém. E começou a haver entre eles um desentendimento muito grande. Por quê? Porque os samaritanos ergueram seu próprio templo para adorar a Deus. Porque os samaritanos, eles adotaram o Pentateuco mosaico, a Torá, como seus livros religiosos a serem seguidos. Mas eles não aceitavam os outros livros que os judeus ortodoxos tinham, como, por exemplo, o Talmud, que é o livro que contém o quê? Que é o livro que contém a ética e a historismo. Então, os samaritanos não aceitavam. Para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram pessoas hereges, eram feiticeiros, era uma animosidade intensa. Então, era aquela coisa, eles prefeririam ver na frente o diabo do que um samaritano. E o que acontece? Jesus, quando vai falar para ele sobre aquela segunda pergunta dele, quem é o meu próximo, ele coloca quem na parábola para socorrer a pessoa que estava caída no chão? Um samaritano. Ele coloca isso para aquele doutor da lei. E ele fala o quê? Ele fala que um sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó passou e não socorreu, não foi verdade? E quem eram os sacerdotes naquela época? Eram como se fossem padres hoje, pastores, dirigentes de casa espírita, que são o quê? Pessoas responsáveis por cuidar do templo, da sinagoga, da casa espírita, da igreja, cuidar dos rituais, cuidar das iniciações e cuidar das pessoas que ali aportam, também necessitadas, também em busca de amparo, só que dão mais importância para as aparências, para o culto externo. Então Jesus mostra àquele doutor da lei que o samaritano, que o sacerdote passou e não socorreu. Ora, o que o sacerdote pode ter pensado naquele momento? Ele pode ter olhado aquele corpo do homem ali, semi-morto, e pensado, ora, eu não sei quem é. Pode ser um judeu, pode ser um grego, um romano, pode ser um samaritano, não dava para saber. Ele estava desfigurado, ensanguentado, ele não falava, então pelo sotaque não tinha como descobrir, ele estava nu, pelas vestes também não tinha como. E para o sacerdote naquela época, tocar num cadáver o tornava impuro. Tudo bem. Só que o ritual para purificação novamente era, desculpem, era um transtorno. Então era melhor não tocar. Ele nem sabia se era já um cadáver ou não, mas a opção era melhor não tocar. E assim o levita, da mesma forma, que era uma pessoa também ligada aos cultos exteriores, conheciam a religiosidade, conheciam o ensinamento, mas
se mantinham ligados à parte externa. Então, para eles, não era mais importante o que aquele homem ali, de repente, estava sentindo. Eles desciam de Jerusalém para Jericó. Existe um pensamento aí também que nos mostra que Jerusalém, a 2.000 metros acima do nível do mar, e Jericó, 200 metros abaixo do nível do mar. Então, muitos estudiosos se referem a isso como uma queda na sintonia, porque liga-se, por exemplo, a cidade de Jerusalém a um nível espiritual mais sutil. E a cidade de Jericó, e outras naquele nível, há uma vibração mais densa. Então, tudo bem, talvez devamos ser condolentes com o sacerdote e com o levita, não é? Porque, afinal de contas, foram influenciados por uma queda na vibração. Tudo bem. De qualquer forma, eles não socorreram aquela pessoa. E o samaritano, tido como inimigo do judeu, do doutor da lei ali presente, ele teve que aceitar que aquele samaritano socorreu. Aquele samaritano, quando viu aquela pessoa ali caída, foi tocado de compaixão, quer dizer, se lembrou do ensinamento religioso, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele vivenciou esta situação. Não é? Como que era? Ama a Deus sobre todas as coisas, não é? De todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. De todo o teu coração, para os judeus, significava sentimento e razão. Para nós espíritas, nós separamos, não é verdade? Sentimento, razão, a gente aprende na doutrina. Mas para eles era a mesma coisa, era de todo o teu coração. De toda a tua alma, era junto o que somos, espírito, corpo. Eles mencionavam assim como nós, de toda a sua alma, designando o mesmo sentido. E com todas as tuas forças, gente, com tudo que você tiver a seu dispor, dinheiro, bens, possibilidades materiais. E o samaritano fez isso. Ele pegou aquela pessoa, ele limpou com o vinho, não é? Ele passou óleo a fim de amenizar aquelas feridas, enfaixou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo e foi levando, como um escravo levaria. O seu dono foi caminhando até uma hospedagem para deixar ele lá e amá-lo com todas as forças. Olha, ele deixou 2 denários para cobrir as despesas que fossem necessárias e voltaria no outro dia. Ele amou aquele homem independente do que ele fosse, porque não dava para saber se ele era um romano, um grego, um judeu. E se ele fosse um judeu? Seria um samaritano socorrendo o seu inimigo. Mas ele não pensou nisso. E um detalhe muito interessante é que quando Jesus narra essa história, ele fala que o sacerdote e o levita desceram de Jerusalém. Provavelmente eles vinham da festa de Páscoa, que acontecia lá naquele momento. Lembram-se, associarmos a festa de Páscoa com a Semana Santa, com a paixão de Cristo. Não é para isso que Cristo disse aos discípulos, vamos a Jerusalém? Porque ele sabia da necessidade da sua caminhada. Lembramos-nos também que se o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém, o samaritano, Jesus não fala que ele descia também, não é? Jesus fala que passava por ali um samaritano. Podia vir de uma viagem, de um trabalho, mas não seria muito normal, não é? Se um samaritano, depois do que a gente falou, viesse da festa de Páscoa dos judeus. Então, a parábola, ela está cheia de ensinamentos. E quando a gente lê essa parábola, tudo bem, a gente fala, tá bom, tem que agir com caridade. É isso que a gente pensa. Mas todos esses detalhes que nos mostram que Jesus
na sua sabedoria infinita, nos ensina a importância do verdadeiro amor incondicional, que foi o amor exercido ali pelo samaritano. Quantos ensinamentos nessa parábola, não é verdade? Desapego, esperança, perdão, humildade. Não julgues para não seres julgados. Esperança, amor, tanta coisa trazida numa só passagem relatada por Jesus. Vale lembrar também que o doutor da lei, nessa passagem, o que ele pensa, o que ele sente quando ele pergunta para Jesus o que é necessário para que eu seja salvo, né? O que é necessário para alcançar o reino eterno, a vida eterna. Ele sabia a resposta, mas ele tinha na sua consciência, no seu subconsciente, que ele conhecia a lei, mas não exercitava, mas não agia de acordo. Ele esperava que Jesus respondesse para ele: ora, para ser salvo, basta você seguir uma determinada igreja, se fosse nos dias de hoje, porque naquela época ainda não era assim, mas basta você seguir ou ter fé, tenha fé que será salvo. Não, Jesus mostra um caminho de atitude, de escolha a ser tomada. Jesus mostra um caminho em que você precisa se colocar à disposição de se mudar, de se melhorar, de ver as pessoas com outros olhos, com os olhos da compreensão. Jesus nos mostra, através de todo esse ensinamento, a importância do amor e da caridade. Que só isto nos vai levar a um reino de felicidade. Só este caminho vai fazer brilhar a nossa luz. Só este caminho seguido pelo samaritano vai nos reportar aquela passagem que nós comentamos do livro Os Mensageiros, onde o Espírito brilha a sua luz conforme as suas escolhas na sua trajetória, em praticar o bem, em tratar o seu semelhante com respeito, com humildade, com compreensão, sabendo discernir, independente da raça, independente da situação financeira, independente de qualquer coisa que venha a exigir que a gente diminua ou aumente a importância de uma criatura. E só depois de tudo isso é que nós vamos compreender o porquê deste ensinamento. Ah, puxa vida, mas nós não falamos que nós queremos ser estrelas? Que nós queremos ter luz e brilhos próprios? Não foi isso? E nós já não estamos entendendo como conseguir esse brilho próprio? Como fazer com que a nossa luz brilhe? Como sermos estrelas diante de Deus, diante do universo, diante do Pai Criador? Ah, puxa vida, mas a gente pode pensar assim: ah, mas tem tempo ainda, nós não somos espíritos eternos. Tudo bem, eu vou devagarzinho, né? Vou tentando modificar o meu modo de ver o meu semelhante. Tem tempo ainda, não precisa ser agora. Será? Quanto tempo nós temos? Alguém se arrisca um palpite? A gente pode achar que tem toda uma eternidade. Eu mesma fui dessa opinião, de falar: puxa, para que ter pressa? Temos toda a eternidade pela frente. É verdade, e temos mesmo. Mas quando nós queremos fazer brilhar a nossa luz, quando nós queremos alcançar, como perguntou o doutor da lei, esse reino, né, essa vida eterna, feliz, nós nos lembramos de quê? Que Deus, nessa sua sabedoria, ao criar o universo, ao nos criar, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, não é verdade? E nós estamos aonde? Num planeta de provas e expiações. Alguém já ouviu falar que nós estamos numa transição para um planeta de regeneração? E o que será esse planeta de regeneração? Um planeta melhor?
Olha, um planeta de provas e expiações, gente, existe o mal e existe o bem. Só que o mal ainda predomina. Num planeta de regeneração, existirá muito pouco do mal, porque vai haver uma predominância do bem. Será melhor, com certeza, né? Um planeta de regeneração se constrói como? Hoje nós deitamos planeta de provas e amanhã, quando acordarmos, planeta de regeneração. Será que é isso? Não, não é? O planeta de regeneração, ele se faz através das criaturas que o habitam. Se as criaturas que habitam esse planeta são criaturas ainda que não se interessam muito por fazer brilhar a sua luz, ainda teremos um planeta de provas. Num planeta de regeneração, num planeta regenerado, os espíritos que ali habitam são espíritos mais benevolentes, são espíritos mais compreensivos, com uma luz como a de Aniceto, né? Com uma luz mais intensa. E o nosso planeta está passando esta fase. Nós vamos encontrar todas essas passagens sobre a transformação do planeta no livro A Gênesis, codificado por Allan Kardec, para quem quiser se inteirar mais do assunto. Esse momento, ele está passando, pessoas. E nós devemos agradecer a Deus porque somos privilegiados de estarmos aqui, nesta encarnação, neste momento. Provavelmente a última oportunidade de estarmos num planeta que está se regenerando, num planeta que daqui um pouco não vai ser mais esse planeta onde nós sofremos, onde nós ainda na nossa pequenez não conseguimos compreender os porquês desses sofrimentos, onde nós ainda buscamos a luz desejando sermos cometas, onde nós ainda não entendemos o que é importante fazer para sermos estrelas. Esse planeta está se transformando. E quando este planeta se transformar, quando passar esse período e esse planeta pronto, é um planeta de regeneração, o que será de nós? Nós vamos permanecer aqui? Provavelmente não. Para onde nós vamos? Para um outro planeta de provas e começar de novo essa caminhada? O véu do esquecimento, o livre-arbítrio, as provas e expiações. Eu não quero. Não é? Queremos esse planeta amado, que é o nosso planeta. Vocês já repararam as imagens que a gente tem do planeta, tiradas das estações espaciais? Como é lindo o nosso planeta. É lindo de enternecer o coração. E regenerado ainda, ele terá uma aura de luz, assim, inconcebível, inimaginável. O que acontece conosco quando nós, fazendo um paralelo, adoramos a nossa casa, não é verdade? O aconchego do nosso lar. Se num determinado momento nós tivermos que deixar o nosso lar para ir morar num outro lugar, numa outra casa, dói, não dói? A gente fica triste. Puxa, vou ter que deixar minha casa por N motivos. E assim é referente ao nosso planeta. Imagina que nós, espíritos, que não nos coadunemos com a realidade de um planeta de regeneração. Aí lá no plano espiritual, vou reencarnar, mas não mais no planeta amado. Eu não me coaduno mais com a vibração desse planeta. Esse planeta é um planeta de regeneração. Eu vou para um planeta de provas recomeçar. Gente, nós podemos escolher hoje. Isso vem sendo ensinado para nós de 2000 anos atrás. O porquê da parábola do bom samaritano? Porque ela nos mostra, 20 séculos atrás, um modelo de conduta. 20 séculos é pouco. Moisés, com a primeira revelação, já nos mostrava através das leis.
não é? E até hoje nós ainda não conseguimos abrandar o nosso coração. Já que nós sabemos que não temos ainda a possibilidade de sermos um espírito iluminado não como Jesus, né? Francisco de Assis, será que é menos? Chico Xavier, para nós é muito de qualquer forma. Nós ainda nos miramos no exemplo do bom samaritano. É um exemplo para nós. Mas já ouvimos isso, e como a gente falou antes, a gente ouve o Evangelho, lê, e de repente sai da casa espírita, fecha o livro, e a gente se esquece. Olha, vamos nos lembrar que o tempo está acabando, que é chegada a hora de separar o joio do trigo. Não é? Já nos diz uma letra de música, que acho que todos devem conhecer. Eu não vou cantar porque eu sou muito desafinada. Eu expulso vocês daqui se eu cantar. Então, eu não posso. Então, é chegada a hora. Existem mensagens trazidas pelo Espírito Joana de Ângeles e Maria Modesto Cravo, nos informando que, no ano 2060, este planeta será habitado por espíritos nobres, inteligentes e fraternos. Que no ano 2060, esse planeta terá, entre os seus habitantes, espíritos que vão reencarnar em 2025, espíritos voltados ao bem. Essas mensagens nos informam, através do médium Divaldo Pereira Franco, entre outros, que em 2060 não haverá mais nesse planeta espíritos voltados ao mal que vibram em níveis mais densos. E nós? Essa é a oportunidade derradeira que nós estamos tendo. Vale começar agora a repensar a nossa conduta e o tempo que nós temos. É chegada a hora de tomarmos uma atitude. E eu quero, pessoas, lembrar aqui uma frase que eu vi, que eu achei muito bonita, que eu vi de um outro palestrante, que não me lembro o nome nesse momento, mas dizia assim, que se houver um portal de entrada para a nova era, que neste portal deveria estar escrito ali a mensagem de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós ainda somos deficitários, porque nós amamos o semelhante a nós. Mas a frase de Jesus, a colocação do Mestre, que deve estar neste portal, que eu fico imaginando uma coisa assim, esplendorosa. Imagina que a nova era tenha um portal, gente, para um mundo melhor. Que deve ser um portal majestoso. E que você entra para o mundo onde espíritos brilham a sua luz intensa. E a gente pode estar lá. E o que estaria escrito ali nesse portal? O que Jesus nos disse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amo. Vamos pensar em Jesus, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligar a Ele, vamos sentir a Sua presença diante de nós, à nossa frente. Ele nos fita com o seu olhar sereno. Somos só nós, eu e Jesus. E Ele nos olha, como a entender o que se passa em cada coração, como a entender o que se passa no nosso coração, a nossa pequenez, a nossa indecisão, a nossa pobreza de sentimentos. Mas Ele nos consola apenas com o seu olhar e nos diz tudo que o nosso coração quer ouvir, através da sua mente silenciosa, que prossigamos o nosso caminho com fé, que Ele vai à frente,
iluminando a caminhada, acendendo as luzes, para que não tropecemos. Para que não tropecemos nos nossos próprios erros. Para que possamos abrir os nossos olhos, os olhos da alma, os olhos do coração, os olhos do nosso espírito infinito, rumo ao Pai Criador, escolhendo para nós trilharmos um caminho de luz, porque Ele, o nosso Divino Mestre, o nosso guia e modelo, está à nossa frente. E se porventura, em determinados momentos, tropeçarmos e cairmos, Ele com certeza nos diz, através do seu olhar bendito: te carregarei em meu colo, irmão querido, confia em mim, enche teu coração de amor e de luz. E prossegue. Não se esqueça, ama teu próximo, como eu te amo também. Graças a Deus, que assim seja.